Vou passar agora a palavra para o Juan, que é outro dos autores. E eu acho, Juan, para a gente trazer um pouquinho mais do livro, já concretamente, aqui para essa conversa, que seria interessante você explicar a expressão que você usa no início do título, né, que é fora do jogo, com um ponto de interrogação. E se o subtítulo do livro traz, né, as instituições, os criadores e as comunidades, de onde veio a ideia dessa expressão no título e o que ela significa nesse pensamento que vocês desenvolveram? Bom, obrigado, bom dia. Eu sou Juan Brizuela, então, um dos autores do livro e o privilégio, né, de poder trabalhar junto com o professor Néstor e com essa equipe maravilhosa. E então, através do professor Néstor, agradecer e saudar a cada uma das pessoas que estão aqui. E também agradecer especialmente, atualmente eu estou fazendo um estágio de pós-doc na UNILA, na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, e parte também dessa possibilidade de estar vindo aqui, estar partilhando, foi com apoio do Programa de Estudos Latino-Americanos. Então, também queria registrar esse agradecimento à UNILA. Bom, o título do projeto, Fora do Jogo, tem um pouco a referência do futebol, né? Do offside, de ficar fora do jogo. Também tem a ver com uma referência do próprio professor em relação às instituições fora de lugar, né? Então, a regra do offside, de ficar em posição de impedimento, não é uma regra que sempre existiu no futebol, né? Então, e agora com o VAR, né, com essa nova tecnologia, aparece de forma recorrente, né? Será que foi, não foi o gol? Então, como essa regra, essa modificação e a tecnologia como transformou, de alguma forma, esse jogo, a dinâmica do jogo. Então, era uma regra que não existia e isso modificou. Então, pensando o futebol, né, com uma dinâmica e com essas mudanças e com esses processos, durante a pandemia a discussão era sempre, bom, as instituições culturais ficaram fora do jogo, né, de alguma forma. Mas isso significaria o quê? Que ficaram, aí a reflexão seria, ficaram em posição de impedimento, ou seja, estão jogando de uma forma, com uma dinâmica, com uma série de processos que no mundo contemporâneo e na pós-pandemia não existe mais. E então, quem está jogando dentro dessas regras do jogo, como é que funciona? Eu acho que essa pergunta, né, essa dinâmica é um pouco pensar sobre as regras, né, desse jogo, desses circuitos, do que são, de fato, instituições culturais hoje, do que são os processos de institucionalização, como se constrói uma instituição cultural, como se deconstrói também, e quais são os processos e quais são as pessoas que, de fato, entram aí. E então, essas reflexões, para tentar não deixar elas num lugar tão abstrato, eu tive a possibilidade de aprofundar em Alagoinhas, que não é apenas o interior do Brasil, como o Nissache falou, é o interior do interior, né? Que eu gosto dessa expressão, para pensar, então, onde estão as instituições culturais nos interiores dos interiores do Brasil, e a gente pode extrapolar para os interiores dos interiores da América Latina, que muitas vezes não tem as instituições modernas clássicas, não tem um museu, não necessariamente tem um teatro, não tem essa vivência cotidiana como acontece em outras regiões metropolitanas, não tem essa familiaridade. Mas isso significa, então, que não existe nenhuma institucionalidade da cultura nesses lugares. E então aí você vê onde esses artistas estão sendo formados, onde existe essa sensibilização estética nesses lugares. E aí aparecem processos como um terreiro do candomblé, que para alguém que não é do Brasil, é complexo explicar que lá você tem processos de formação em arte e cultura, e como isso se repete em outras formas de institucionalidade. E só para encerrar, o que aparece também muito profundo é como hoje, em especial, fora das regiões metropolitanas, instituições religiosas, por exemplo, são as principais formadoras de artistas,
de uma primeira aproximação, por exemplo, à dança ou à música acontece dentro da igreja, a estética que está sendo formada, as músicas que estão sendo escutadas, os festivais que estão sendo produzidos. E até os conselheiros municipais de cultura que estão participando são muitas vezes pastores evangélicos ou vinculados com igrejas neopentecostais, que estão, então, disputando dentro do campo simbólico e artístico e gerando circuitos e até economia da cultura. As lojas de vendas de instrumentos são vinculadas com igrejas também, ou com o segmento religioso. Então, aí você percebe toda uma economia que aparentemente estaria fora do jogo, estaria fora do sentido tradicional das instituições culturais. Mas são, de fato, mercados culturais muito potentes e criadores e formadores de artistas e profissionais da cultura nesse sentido mais amplo. Então, acho que a pergunta tenta problematizar esse processo. Obrigado. Tá ótimo, obrigada.